Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Moore e hoje a gente vai começar outro quadro. Animais nas mitologias. Eu já falei sobre animais mitológicos que têm sua referência real, né? Tipo, uma lenda que foi criada a partir de um animal, né? Mas eu não falei o significado específico de algum tipo de animal dentro de algumas mitologias e algumas crenças. Eu vou começar com a serpente, vamos começar falando de cobra, né, aqui, mas eu vou trazer mais outros animais também. Então, vamos começar. Bem, primeiro, a cobra, ela tem, vamos dizer, existe um certo preconceito contra a cobra, né? Basicamente por causa da cultura cristã, de associar a cobra a só coisa ruim, né? Ela só tem uma coisa ruim ali, como traiçoeira ou algo do tipo. Isso também é mostrado em contos árabes, inclusive eu já li um conto árabe que envolve cobra, eu posso trazer depois no canal, que eu fiquei em choque com aquele conto. Esse conto eu trouxe? Não, não foi? Foi esse conto não que eu trouxe não, foi o conto do gênio que eu trouxe o árabe. Mas em várias mitologias, elas podem ter um papel bom, às vezes ruim, às vezes as duas coisas, dependendo da situação. Então, sem mais delongas, eu vou trazer algumas aqui, tá certo? Vamos começar com o Brasil. Eu acho justo começar com o Brasil. Para a cultura tupi, a gente tem a boiuna, que é... Na verdade, a gente tem várias, né? A gente tem a boiuna, que é a grande cobra. A grande cobra, ela é a representação, muitas vezes, das enchentes, da força do rio, quando a correnteza muda, o virar de alguma embarcação. Ela também é responsável por dar ou tirar a noite, algumas vezes, também tem essa referência. Ou seja, ela também pode conferir coisas boas, ela não vai causar só coisas ruins, mas ela basicamente, normalmente, representa a força da natureza. Fala-se em algumas lendas que as pessoas morriam de medo da boiuna e tentavam respeitá-la o máximo possível para que não irritasse. De acordo com as lendas, fala-se que ela dorme no fundo dos rios, no Rio Amazonas, na maioria das vezes. Mas ela não é a única. A gente também tem Cobra Norato e Maria Caninana, que eu já trouxe em um vídeo. Eu vou colocar os cards aqui para vocês irem para lá depois. E a gente também tem o Boitatá, também, que é uma serpente que protege a natureza, né? Eu também já falei dele, eu acho, no outro vídeo lá de folclore brasileiro. Acho que eu falei dele. Enfim, no Brasil a gente tem várias, como eu falei, e só aqui a gente já vê que ela não traz só uma coisa ruim. No caso da Maria Caninana e do Cobra Norato, basicamente a Maria Caninana representa a traição, o lado mais turbulento, o modo mais agressivo, enquanto o Cobra Norato, ele representa muito mais o lado bondoso, complacente, que ajuda, e meio que, vamos dizer assim, completando um ao outro, né? Então só aqui a gente já tem uma dualidade, a gente não precisa ir muito longe para confrontar essa ideia de que cobra só traz coisas ruins. Ainda nas Américas, a gente também tem Quetzalcoatl, né? Ou Quetzalcoatl. Ele é a serpente emplumada. É uma das divindades principais para os astecas. Ele está envolvido em vários contos e na maioria das vezes ele representa um recurso bom dentro da mitologia asteca. Ele foi a divindade que ajudou os astecas em vários motivos. Ele deu a comida, ele ajudou a trazer o milho, ele ensinou eles a comer algumas coisas específicas, ele sempre estava ajudando os astecas. E existe até um conto que ele encarnou, que é em Topiltzin e Huemac primeiro, se eu não me engano, acho que é Huemac e depois Topiltzin, que foram momentos que ele tentou tirar a questão do sacrifício humano dentro da comunidade asteca, só que outras divindades influenciaram ali e vieram interferir naquele trabalho dele. Tezcatlipoca e Huitzilopochtli, principalmente, vieram lá reclamar daquilo, porque era uma forma que os humanos tinham de demonstrar devoção às divindades. Amiga, não tem como te defender! Mas Quetzalcoatl não concordava mais com isso e queria que acabasse. Isso gerou alguns trâmites e basicamente se criou uma lenda em cima disso. Depois eu trago no canal especificamente. Mas ele sempre foi uma divindade que cuidava do seu povo. Ele também está envolvido no conto da qual deu origem à espécie humana atual, vamos dizer assim. Ele foi até Mictlan, até o fundo do Mictlan, buscar os ossos para poder fazer essa humanidade acontecer.
Agora, saindo um pouco das Américas, eu posso trazer na Europa, um que muita gente já conhece, Jormungandr. Jormungandr é a serpente... Como é que eu posso dizer? É a serpente do fim do mundo, é a serpente do Ragnarok, né? Ele é um dos filhos de Loki. Eu já falei ele em alguns contos, eu falei sobre ele aqui em alguns contos, aqui no canal. E ele fica no mar e abraça a terra, por isso que é chamado também de serpente da terra, né? Ou serpente do mundo. Que ele abraça o mundo porque ele é tão grande, tão grande, tão grande que só dá pra viver na água. E que quando o Ragnarok for acionado, né, quando as trombetas forem tocadas e tudo for convocado, ele lutará contra Thor até a sua morte. Onde eles vão dar double KO. Vai dar um empate ali, porque um vai conseguir aniquilar o outro. Ele sim, normalmente representa só as coisas ruins, o lado ruim da coisa. Tem um veneno muito potente, ele representa o remexer da água, né, do mar, normalmente. Ele representa tudo que é turbulento ali. Por mais que ele não tenha sido atiçado na maioria das vezes, mas ele foi exilado de forma, não vou dizer pacífica, que é forte. Talvez isso tenha influenciado na índole dele e tenha criado ele dessa forma. Ele é um dos arautos do Ragnarok. Ainda na Europa, eu posso citar Boreas, o Vento do Norte, que ele aparece em um dos contos da criação da mitologia grega como Ófion, que ele ajuda Eurínome a fecundar e poder dar origem ao mundo. Ali, logo no começo do conto, ele aparece como fecundador, aquele que vai dar uma parte da sua carga, né, para poder gerar vida, para poder construir as coisas. Mas depois que as coisas estão construídas, ele tenta dar um golpe em Eurínome e tentar pegar o seu lugar. Mas Eurínome coloca ele no lugar e expulsa ele dali, demonstrando que para os gregos, nesse ponto pelo menos, eles tinham a visão da cobra que ela poderia ser coisa boa ou coisa ruim. Antes de falar mais dois, que eu já falei um monte aqui, né? Deixa eu dar uma avisa, espero que vocês estejam gostando. Curtam, comentem, compartilhem, tá? Se inscrevam no canal, pelo amor de Deus, a gente tá precisando principalmente de views atualmente, mais inscritos nunca são demais, né? Nunca é demais. Então, ajuda aí o canal a monetizar, por favor. Agora vamos ao último bloco, vamos dizer assim. Chegando à Ásia, a gente pode fazer algumas citações de serpentes, né? Uma delas é a Kundalini, que é a energia vital que flui através do nosso corpo pelos chakras, que vem de baixo até em cima, passando por todos os pontos vitais. Fala que quando a Kundalini é que está estabilizada, é que nosso corpo está funcionando de maneira espiritualmente correta. Isso normalmente é citado na yoga, no hinduísmo e em alguns outros lugares também, porque é um conceito muito antigo. Chega parecido com a questão de Ouroboros. É tão antigo que não se sabe exatamente de onde tem a origem. E Ouroboros, por sinal, também é uma cobra, né? Que mostra que as coisas no mundo são cíclicas. Outra referência asiática que eu posso trazer é Nuá. Nuá e seu irmão Fuxi, eles têm metade do corpo como serpentes. Normalmente eles são representados ali daqui para baixo como serpente e daqui para cima como seres humanos. Eles são deuses, não só civilizadores, mas também aquele que cria a humanidade. Nuá foi a divindade que criou os humanos a partir da argila. Ela criou todos eles e cuidou deles até o ponto que ela sentiu com que eles fossem autossuficientes. Depois disso, ela se recolheu e ficou apenas observando. Era o meu sonho. Mas seu irmão Fuxi viu que poderia ensinar muitas coisas a eles ainda. Então, ele desce e ensina a eles. Diz que Fuxi foi uma divindade que ensinou a eles agricultura, ensinou a eles matemática, ensinou a eles astronomia, ensinou várias coisas para eles, sendo bem civilizador. E da mesma forma que a irmã, no momento ao qual ele entendeu que eles estavam autossuficientes, ele se retirou e deixou a humanidade seguir adiante. Eles são duas representações de serpentes e que são serpentes boas, né, que mostraram pra gente. Então, enfim, mediante toda essa representação, a gente pode ver que vários povos tiveram interpretações diferentes a respeito do mesmo grupo de animais, né, vamos dizer assim, cobras e serpentes, né? E alguns deles trataram como seres que podem dar coisas boas, outros como seres ruins, outros como seres ambíguos, né? Meio que referenciando a humanidade, né? O ser humano,
que ele pode ser bom e ele pode ser ruim, ele pode tomar atitudes boas e atitudes ruins em algum momento. E isso tá representado no folclore deles. Bem, é isso, eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam... Turbulência. É uma boa, turbulência. E é isso, valeu.